quero orar com você, pedindo a Deus que esclareça você. O desafio maior que você vai ter aqui hoje não é me entender. O desafio maior que você vai ter aqui hoje é estar aqui. Só isso. É o desafio de estar. Porque a sua cabeça vai trabalhar muito para que você não esteja aqui. Isso é normal. Você sabe que tem um livro chamado Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Não sei se você já ouviu falar. É muito legal. Porque o autor chama C.S. Lewis. É o autor das Crônicas de Nárnia, um escritor cristão muito famoso. E ele fez o inverso. Para ensinar os cristãos, ele criou como se o diabão, né, fosse o chefe, estivesse instruindo um diabinho como atazanar a vida dos cristãos. Percebe? E aí ele começa a escrever, falando assim, ó, e o inimigo no livro é Deus, e não ele. Ele está instruindo, né, o diabinho para como atazanar a vida dos cristãos. E é muito legal, porque ele fala que, em determinado momento, ele fala assim, que o cristão, o cara estava começando a ir na igreja, ele fala assim, não impeça ele de ir na igreja não, isso é bobo. Deixa ele ir. É bom que ele vá. Mas quando ele estiver lá, tenta fazer com que ele se disperse. Então, a dinâmica sua não é vir. Vir é um processo. Estar é diferente. Então, eu quero orar para que você esteja aqui. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a graça do Senhor que misture as tuas palavras com as minhas nessa manhã. Fale ao nosso coração e que teu Espírito Santo nos ancore aqui para que estejamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Agora, regando a espiritualidade. Você já ouviu alguém falar, estou sem tempo para nada, estou acelerado, estou numa correria só? Você já ouviu alguém falar isso? Não, ninguém fala isso hoje em dia, né? Cara, é uma das frases que eu mais ouço. Eu tenho um hábito de tempos em tempos mandar mensagem para um grupo de pessoas da igreja. Né? De tempos em tempos eu quero saber como é que estão, então eu mando uma mensagem. Como é que você está? A resposta que eu mais recebo é na correria. Não perguntei o que você está fazendo, perguntei como você está na correria. Virou um estado de espírito a correria. Percebe? Cara, é um negócio absurdo. Faz sentido para você? Virou um negócio assim de louco. As pessoas estão na correria. A gente não tem tempo para nada. E é um provérbio árabe que diz assim, o maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade. Olha que sacada. O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante, ou seja, de frente para a oportunidade. E muitas pessoas são agitadas demais e não sabem o tempo de esperar. E muitas pessoas são lentas demais e não sabem o tempo de agir. E às vezes a agitação e a correria te impede de agir na hora certa, porque você está sempre em movimento. E é uma coisa complicada. O Anselm Grün, um autor alemão, ele diz assim, quem está sempre de passagem nunca chega a lugar nenhum. Olha que profundo. Quem está sempre de passagem nunca chega a lugar nenhum. Você está sempre na correria, para onde você está indo? Para onde você vai? Qual é o teu objetivo? Se o teu objetivo, você virar para mim e falar assim, meu objetivo é ganhar dinheiro. Salomão já fez isso, ele falou assim, isso é correr atrás do vento, isso é besteira, não faço não gasto sua vida nisso. Meu objetivo é ser reconhecido no trabalho. Salomão já fez isso, ele falou assim, isso é correr atrás do vento, não faça isso. Isso é besteira, você vai gastar sua vida assim. Dá uma lida no livro de Eclesiastes. Você vai perceber, Salomão trata sobre o prazer, sobre o trabalho. Ele trata sobre como que você vai lidar com dinheiro. São 4 áreas densas que o livro de Eclesiastes faz, que ele experimentou. E a última área é a sabedoria. Sabedoria em busca de influência, em busca de poder. Ser sábio para poder impressionar as pessoas. Essas 4 áreas que ele lida no livro, ele fala assim, cara, eu tentei, não faça isso com a sua vida. O livro de Eclesiastes serve para isso. Porque é um rei muito sábio, que errou no final da vida e escreve, não faça a besteira que eu fiz. Tem muita gente que lê lá Salomão e fala assim, nossa, ele dizendo que não faça isso, não faça aquilo, olha como ele é sábio. Não, ele está lamentando a vida. Ele está dizendo, não faça isso, não gaste sua vida como eu fiz. E muita gente está gastando a vida, está na correria. Para onde? Para onde você está?
Muitas pessoas aceleradas, o coração bate forte, está batendo, está pulsando, mas para quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Você está sem tempo para nada. Percebe a gravidade disso? Você está sem tempo. Você está sem tempo para nada. Percebe como isso é doentio? Isso é uma das coisas que a gente vive. A outra coisa que vive na nossa realidade é que a gente tem uma vida tóxica. Nós somos intoxicados pelo estilo de vida que levamos. Porque se você está na correria, não tem tempo para nada, se você está acelerado, você está sendo infectado pela sua própria vida. Você está sendo infectado pela sua própria história. Por aquilo que você tem vivido. Isso tem feito com que você não consiga organizar o seu tempo. Não consiga organizar a sua própria vida. A gente vive num tempo em que a vida faz mal. Como é que a vida faz mal? A sua vida é tóxica quando a sua vida não te permite parar. Quando você tem tantas coisas carregando, parece aqueles equilibristas de circo que fica equilibrando aqueles pratos rodando, que se você parar, desaba tudo. Já sentiu assim que se você parar, a sua casa desaba, as coisas desabam, tudo vai pelo ralo? Já sentiu assim? Sua vida às vezes não te permite parar. Isso é muito difícil. Você está segurando tudo em você mesmo. Se você construir uma vida que isso é uma realidade, sua vida é tóxica, meu. Pior é quando você é casado e sente que está tudo sobre os seus ombros. Você casou para dividir. E está tudo sobre os seus ombros. Isso é doentio demais. Não é doentio por culpa sua, não necessariamente, às vezes porque você, quem está do seu lado, não colaborou, não veio à tona, mas você percebe como isso é complicado? Gente, isso cansa, isso esgota de uma tal maneira. Porque você está 24 horas pensando, equilibrando todas as coisas para que não desabem. É muito doloroso. Isso é sinônimo, é sinal de uma vida tóxica. Um outro sinônimo, sinal de uma vida tóxica, é uma vida que está sempre te consumindo. Pessoas não conseguem descansar. Você se sentiu culpado por descansar? Você fala, não, só uma horinha. Só uma horinha. Aí você vai e tenta dar uma descansada. Assim, não é você dormir, não é você sair, não. É uma horinha onde você não vai fazer nada e não vai pensar em ninguém, a não ser em você. Já se sentiu culpado por isso? Você vai, não, eu preciso de um tempo. Mas se eu parar, as coisas desabam. Isso é sinal de uma vida que está te intoxicando. Um outro sinal de uma vida que nos intoxica é quando a gente não enxerga que tudo isso que eu falei é verdade na nossa vida. Quando você fala assim, não, comigo não, comigo tá tranquilo, lá em casa não acontece isso não. Não, você não tem a capacidade, a percepção de perceber o tamanho do buraco que você está. Você está aceleradão, aceleradona, você está, sabe, adrenalina que move teu corpo, adrenalina. Porque se você parar, tudo desaba, então você vai na adrenalina. No dia em que você parar, filho, você sente uma dor no corpo. Tem gente aqui que já tirou, não levanta a mão, tá? Pergunta retórica. Já tirou férias e caiu doente? Tem gente que se prepara o ano inteiro para miserável das férias. O desgraçado trabalha todo dia. Aí ele chega nas férias, dá diarreia, as crianças adoecem, alguma coisa acontece, e você estava na expectativa que era o teu tempo de descanso, foi por água abaixo. Porque você canaliza o seu descanso para um período no ano. Então você trabalha,
descansa. Trabalha, 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 descansa. Você percebe quando Deus criou essa rotina para o ser humano? Ele falou assim, trabalho, trabalho, descanso. Trabalho, trabalho, descanso. Trabalho, trabalho, descanso. Você vai trabalhar 6 dias, no 7º você vai descansar. Você vai trabalhar 6 dias, no 7º você vai descansar. Você vai trabalhar 6 dias e no 7º você vai descansar. Nós, que somos mais inteligentes que Deus, trabalhamos 11 meses e descansamos 1. Quando você tem 1 para descansar, porque às vezes você não tem 30 dias de férias para descansar. Gente, é muito complicado. A gente não consegue perceber. Então a gente está numa vida tóxica totalmente diferente do que Deus planejou para nós. Por outro lado, a gente pode ter uma vida, essa que eu falei, a vida tóxica fora da igreja. Mas dá para ter uma vida tóxica dentro da igreja. Aí é complicado. É muito complicado. O Dallas Willard, um escritor cristão, ele fala assim, a igreja deveria ser uma escola de vida eterna. Só que, na verdade, a gente tem transformado a igreja num mais um compromisso. Olha o que o Clyde Reed diz. Estruturamos as nossas igrejas e as mantemos a fim de nos resguardar de Deus e nos proteger da verdadeira experiência religiosa. Olha esse negócio. Olha a gravidade. A gente estrutura a igreja de uma tal maneira para nos resguardar de Deus e nos proteger da verdadeira experiência com Deus. Mas como assim? A gente cria uma igreja cheia de compromisso. A gente cria uma igreja cheia de estruturas, com um culto super agitado, com várias coisas. Para quê? Para que você não pare em silêncio e espere Deus chegar. Para que a palavra do pastor seja de ânimo, que não interfira na tua vida. Porque se a palavra de Deus interferir na tua vida e Deus entrar na tua vida, ele vai falar assim, para. Basta. Você está todo errado, toda errada. Conserte a sua vida. Mas não, a gente vai na agitação. A agitação é mais legal. Aí tem igreja que faz evento de não sei o quê, evento de não sei o quê, evento de não sei o quê, e a gente vai o ano inteiro e acaba todo mundo esgotado no final do ano. Mas aí vem a virada do ano. Parece que algo mágico acontece do dia 31 para o 1º, e as forças são renovadas, e nós... pelo amor de Deus. A gente está se escondendo de Deus. As nossas igrejas estão sendo projetadas para nos esconder de Deus. Por quê? Porque no fundo, você sabe, você vem no domingo aqui, alimentei-me para a semana. Aleluia, glória a Deus. Tá bom, vamos fazer uma troca? A gente faz culto todo dia, 3 vezes por dia, e você só come no domingo. Beleza? A gente faz uma refeição na semana, no domingo, e os outros dias, no seu horário de café da manhã, de almoço e de janta, a gente faz celebração. Que tal? Porque se você se alimenta uma vez só por semana para alimentar a sua alma, vamos inverter? Ver se seu corpo resiste? Não vai resistir. A gente se esconde de Deus. E o pior, nesse esconderijo de Deus, é o que o Ezequiel fala. No profeta Ezequiel, no capítulo 33, ele fala assim, ele fala para um líder, do povo de Israel. Seus compatriotas se encontram nas esquinas e em frente das casas e dizem, vamos ouvir as últimas notícias a respeito de Deus. Vamos para o culto. Eles aparecem como o povo tende a fazer, e se sentam com você. Ouvem você falar, mas nada faz do que você está dizendo. Bajulam você. Não economiza elogios. Mas tudo o que importa para eles é fazer dinheiro e progredir na vida. É o povo de Israel, tá? Não é a igreja, não, tá? Não é nós, não. Para eles, vocês é um simples entretenimento. Um cantor popular com suas melancólicas canções de amor e seus instrumentos musicais. Eles adoram ouvir você, mas nada resulta disso. Não tem resultado nenhum disso. Essa é a versão do Eugene Peterson, versão a mensagem. Cara, eu não gostaria de ser esse líder. E vocês também não deveriam desejar ser esse povo. Um povo que vai para o encontro. Vamos lá. Tomar um café da manhã, contar com as pessoas, contar novidade.
mas fica aí, beleza. O pastor falou sobre isso. Mas não esquenta não, pastor Melelé, esquenta a cabeça. O que resulta? O que resulta dos seus encontros com Deus, da sua vida com Deus? O que resulta? Você obedece? Porque a chave é obedecer. Não adianta só ouvir. Qual é o resultado? Qual é o resultado disso? Tem que ter um resultado. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu vou para a igreja hoje, não me deixe sair de lá da mesma maneira que eu entrei. Não sei se você já orou isso. Se você já orou isso, eu peço, nunca mais faça essa oração. Não faz mais isso. Sabe por quê? Porque é impossível você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você pode sair pior, você pode sair melhor. Igual você não vai sair. Você vai sair mais pesado que você comeu. Ou vai sair mais leve que você ficou em jejum, não comeu nada, ficou vergonha, por exemplo. A sua oração não deve ser essa. A sua oração tem que ser, Senhor, me transforme para melhor. Percebe? Me transforme para melhor. Isso tem que resultar. Queridos, então a gente está nós estamos sem tempo, acelerados na correria, com a vida tóxica, e nós temos a ilusão. Essa, para mim, é a pior. Nós temos a ilusão de que o tempo é nosso. Você tem a ilusão de que o tempo é seu. Já parou para pensar nisso? Que o seu tempo não te pertence? Lógico que não me pertence, pastor. Meu tempo é das minhas crianças, meu tempo é do meu trabalho, meu tempo é do meu marido. Não é disso que eu estou falando. Não é para quem você dá o tempo. Eu estou dizendo que o tempo, ele não te pertence, ele é uma dádiva. Olha o que C.S. Lewis escreve naquele livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Olha aqui que o diabão escreve para o diabinho para atentar a vida do determinado cristão. Quando ele está falando assim, ele fica bravo quando ele perde tempo. E aí o cara diz isso aqui. Perder tempo irrita-no porque considera seu tempo como prioridade dele. E sente que estão roubando, que as outras coisas estão roubando o tempo dele. Deve, portanto, conservar ciumentamente em sua cabeça a curiosa suposição. Meu tempo é meu. Deixe-o ter, o diabo falando, deixe-o ter a sensação de que começa cada dia como legítimo dono de 24 horas. Faça que considere como uma penosa carga a parte dessa propriedade que tem que entregar a seus patrões. E como uma generosa doação aquela parte adicional que atribui a seus deveres religiosos. Por isso você fala que você não tem tempo. Porque seu tempo é caro. E você acha que ele é seu. Aí você fala assim, não que você fale, mas no teu interior, eu já gastei 8, 9, 10 horas do meu dia trabalhando. Agora eu tenho que dedicar tempo para minha esposa, senão eu durmo no sofá. Quando que eu vou ter tempo para mim? Para ver meu futebol, jogar meu videogame, fazer uma coisa para mim? Quando? Quando que eu vou ter meu tempo? Aí, você fica entre o tempinho que sobra, Deus e o futebol. Aí você fala, o quê? Meu Flamengo vai jogar, filho. Deus, aguenta aí. Preciso arejar minha cabeça. Netflix. Preciso dar umas parecidas. Videogame. Percebe? A gota de tempo que sobra, que é seu, você não vai querer dividir, porque ele é o único tempo de todas as 24 horas que você fala, esse é meu. Aí você fala, essa férias é minha. Yeah. Você fica com tanta raiva que... Gente do céu. Não é por aí. Ele continua. Mas o que nunca deve lhes permitir é duvidar que o total do qual foram feitas tais deduções eram, em algum misterioso sentido, o seu próprio direito pessoal. Essa é uma tarefa delicada. A suposição que quer que ele continue tendo é tão absurda que, se alguma vez ele ficar em dúvida, nem sequer nós, o inimigo, poderemos encontrar o menor argumento em sua defesa. O homem não pode nem fazer, nem reter um instante de tempo. Todo o tempo é um puro presente. Pelo mesmo motivo, poderia considerar o sol
e a lua como equipamento dele. Porque quando você chama de seu, é meu sapato. Não te empresto. Não vai na festa com o meu sapato. Já viu? As irmãs, tem esse negócio aí, né? Pega sapato, pega uma blusa. O sapato não bate, né? Pega uma blusa, vestido, isso, aquilo. É meu. É posse. Você tem o controle. Você guarda na gaveta e tranca. Você queima, mas não empresta. Né? É seu. Mas o tempo, você não pode usar esse pronome sobre o tempo. Porque ele não é seu. Ele não te pertence. Ele é uma dádiva. E é aí que a gente se equivoca fortemente. Nós temos a ilusão. Quando a gente junta tudo isso nesse caldeirão, o que acontece? Cuidar da espiritualidade, da vida espiritual, torna-se secundário. Mano, eu estou acelerado, corrido. Minha vida não me deixa parar. Eu tenho pouco tempo para mim. E no pouco que eu tenho, é difícil mais. Eu não tenho tempo. Eu vou gastar tempo com Deus, eu durmo. Já viu alguém falar isso? É legal, né? Eu já tive essa experiência poderosa, espiritual, não sei se você, de ajoelhar ao lado da cama. Você percebe a expressão, né? Você ajoelha ao lado da cama. E aquilo toma você, aquele poder, que quando você se dá, você é arrebatado. Quando você se dá conta, existe uma poça de baba na cama. E você dá amém no dia seguinte, você foi arrebatado de um dia para o outro. Você já teve essa poderosa experiência? Eu já tive essa poderosa experiência. Gente do céu. Mas porque a gente dá o final. O pior. Sabe o que é? Você chega a um ponto de ilusão, de tão tosco. Eu era tão tosco, que eu achava que eu ia conseguir orar na cama. Aí tem dia que eu falo assim, não vou ajoelhar hoje não, que meu joelho está doendo. Aí eu deitava na cama. Quando eu vou orar aqui, porque assim, olhando pro teto eu não durmo, né? Porque eu só durmo de ladinho. Vou orar aqui. Aí daqui a pouco tem minha esposa cutucando, tá roncando. Gente, a gente dá o pior para Deus. A gente divide nosso tempo com escola, divide nosso tempo com tanta coisa. A gente não vai ter tempo de cuidar da nossa espiritualidade. Por isso que a nossa vida se torna uma vida tóxica, que a gente vem da correria, que a gente tem essa ilusão de que tudo é nosso, que o tempo é nosso, e eu tenho que brigar por isso. É por isso que essa série se trata de Aguar. Aguar, para mim, é a melhor figura para demonstrar como que o investimento tem que ser feito na nossa vida espiritual. Não é do dia para a noite, é aguando dia após dia, devagar, é indo. É devagar. É devagar. Entendeu? Tem que ir aguando. Você tem que ir regando. Porque aí vai crescer. E hoje, a gente vai conversar... Nossa, ainda vai conversar? A gente ainda vai conversar sobre o tema ainda. A gente vai conversar sobre uma das práticas, um exercício que nos auxilia em nossa trilha para buscar uma união amorosa com Jesus. O que é a união amorosa? Primeiro vamos relembrar o que é exercício para a alma. O que são os exercícios para o coração. Vamos relembrar. Exercícios para a alma são atividades da nossa capacidade, são atividades dentro da nossa capacidade que nos possibilitam fazer algo que não conseguimos pelo esforço imediato. O objetivo desses exercícios é conduzir-nos a uma amorosa união com Cristo. O que é amorosa união? A amorosa união é permitir amorosamente que Deus tenha pleno acesso à minha vida e comece a comandar e controlar a minha vida, as áreas mais delicadas da minha história. Então é isso aqui. Exercícios para a alma nos ajudam nisso. Então são exercícios que a gente faz para abrir espaço para Deus, para nos conduzir para essa união amorosa, e essa união amorosa faz com que Deus tenha acesso às maiores intimidades da nossa história, da nossa vida. Ok? Essas atividades, elas nos colocam numa trilha, num caminho.
E esse caminho é para que a gente tenha esse tempo com Deus. Facilite a nossa sensibilidade para identificar quando Deus vem nos visitar, para identificar quando Deus está falando, para identificar o caminho que Deus propõe para nós. Só que esse caminho, ele é doloroso no começo. Existe uma mulher chamada Teresa, que viveu na cidade de Ávila, na Espanha, ficou conhecida como Teresa d'Ávila. Ela foi uma das mulheres na história da igreja cristã que mais, que a gente pode dizer, que se aprofundou mais nesse caminho da espiritualidade. E ela contou mais ou menos como é que é esse processo na nossa vida. Por isso que é uma trilha, por isso que tem a ver com aguardar, tem a ver com tempo. Ela diz o seguinte: quando você começa a orar, quando você começa a abrir espaço para Deus, é uma coisa dolorosa. Imagine que Deus venha, visite você e dentro do seu coração crie um jardim. Ele arranca todas as ervas daninhas daquele terreno, limpa o terreno, carpia o terreno. Naquele terreno árido, ruim de cultivar alguma coisa, Jesus começa a plantar algumas plantas cheirosas, algumas plantas frutíferas, algumas coisas bonitas, que quando crescer vai ficar um jardim maravilhoso. E aí o nosso trabalho é o quê? Regar esse jardim. Como que a gente rega esse jardim? Ela primeiro diz que o caminhado da oração é como se você começasse a regar esse jardim com balde. Você vai no poço. Eu atualizei, ela diz outros dizeres aqui, mais da época dela. Eu só atualizei para ficar mais próximo da gente. Porque na época dela não tinha sistema de irrigação, tá? Não como a gente tem hoje. Então ela diz que primeiro, quando você vai nessa caminhada para a união amorosa com Jesus, é como se você tivesse que ir no poço, descer pela carretilha, pegar o balde com água e ir molhando o jardim. Já teve essa poderosa experiência? Quando você chega no final do jardim, no começo está seco, você tem que molhar de novo? É terrível. Você não tem resultado. É muito complicado. Mas à medida em que você insiste em ter esse tempo com Deus, em praticar esses exercícios para a sua alma, torna-se como se você tivesse que molhar o seu jardim com uma mangueira. É um pouco mais fácil, né? Você pega, vai molhando. Só que o problema, você tem que andar. Você tem que ir até os cantos. Você tem que ir e regar. E se não é um jardim inteiro, se é um jardim com vários vasos, várias coisas, você tem que ir até lá e aguar todas as plantas. Certo? Quando você continua caminhando, aí se torna um pouco mais fácil. É como se você criasse um sistema de irrigação dentro do seu jardim. E aí você tem o trabalho de ir lá, de ligar o sistema de irrigação. Aí começa. Aí vai água para tudo quanto é lado, e vai regando todo o jardim, tem que ficar aquele tempo, você tem que monitorar, você tem que ligar a mangueira no sistema de irrigação, deixar tudo pronto, fazer um sistema. Certo? Ela fala, nesse momento você começa a ver frutos, você começa a ver a sua vida com Deus, você quer ter mais tempo com Deus, você começa a experimentar melhor a sua vida com Deus. Só que tem um outro estágio, que é o estágio onde chove. Onde você não tem que se preocupar com irrigar. Todas as plantas são molhadas ao mesmo tempo, tudo cresce, a terra é fértil, e você tem prazer, e os frutos acontecem, e você está nessa união amorosa com Jesus. Então, quando a gente trilhar momentos de oração, momentos com Deus, o primeiro estágio seu vai ser isso aqui. Não aguento ficar 5 minutos orando. Eu não aguento ficar 5 minutos em silêncio com Deus. Não aguento, é insuportável, é torturante. Eu não aguento ficar pensando no versículo 5 minutos. Aí depois você passa aqui e vem para cá. Você fala, nossa, esse tempo está sendo bom. Está sendo agradável. Meu dia está melhor. Olha, hoje eu tinha que mandar aquela pessoa para PQP. Não mandei, olha que legal. Né? Foi muito bom. Aí você passa. Aqui você quer mais tempo. 15 minutos está pouco. Você quer meia hora. Eu vou acordar mais cedo para estar com Deus, para estar com o meu amado. Eu vou dormir um pouquinho mais tarde, mas eu vou estar com Ele, porque é muito bom. Eu vou separar um tempo no meio do meu dia, 5 minutinhos, no meio do meu estresse, depois do meu almoço, que eu vou parar e vou me encontrar com Ele. Vou ficar quieto, só me concentrando nele, porque é muito gostoso estar com Ele. E aí as pessoas querem saber por que sua vida é transformada, porque você está calmo, porque você está paciente, porque você está amoroso, você nunca foi assim. Aí as pessoas vão falar até assim, você está mais bonito, mais bonita, porque as rugas de estresse estão indo embora. Aí depois você está no estágio em que o dia inteiro você passa na presença de Deus, você vê Deus agindo nas pessoas, quando a pessoa vem com maldade para contra você, você percebe que aquilo não te afeta, você está blindado,
Porque Deus, mais importa o que Deus pensa de você do que as pessoas. Então a gente vai se aprofundando, e o estágio da vida é maravilhoso. Então, muita gente para aqui, porque não consegue caminhar. Nós não, nós temos um objetivo de chegarmos, aprofundarmos e entrarmos num tempo onde a gente vai viver o que Deus espera da gente. Ok? Pensando nisso, eu quero compartilhar um texto com você. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre jejum. É o tema de hoje. A gente vai falar sobre um exercício chamado jejum. Louco, jejum? Gostando de comer? Eu também gosto. Como é que você pensa o jejum? Levanta a mão. Quem já fez jejum, não para exame médico. Não para exame médico. Quem já fez jejum? Ah, legal. Bastante pessoas já fizeram jejum. Alguém te explicou o que é jejum antes de você fazer jejum? E a gente vai explicar algumas coisas aqui sobre jejum. Então vamos lá, sem demoras. Mateus capítulo 6, 16 a 18. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu aconselho, porque liga a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, para você acompanhar e ver se o texto meu é igual ao seu. Isso na sua Bíblia. Não tiver, você levanta sua mão e fala, pastor, está errado aí. E a gente corrige. Vamos lá? Podemos ler? Então, Mateus capítulo 6, do 16 ao 18, nós vamos por partes. Tá bom? Vamos caminhar devagar. Jesus falando para os seus discípulos, ele está sentado numa montanha, um monte de gente lá, que ele já fez milagre, um monte de gente lá, ele chama os discípulos para mais perto, ele começa a desenvolver uma conversa com os seus discípulos e explicar para eles algumas coisas básicas da vida cristã. E em um determinado momento, ele toca nesse assunto. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Vamos parar aqui. Primeira coisa que eu preciso entender. Jesus diz, quando jejuarem. Então, Jesus pressupõe que o jejum faça parte da nossa vida. Beleza? Porque ele não diz se, ele diz quando. Ok? Segunda coisa, o que é o jejum? Jejum é a abstenção de alimento por um período definido para um propósito espiritual definido. O jejum não é apenas abstinência de alimento, não é um regime para emagrecer. Ele deve ter propósitos espirituais claros. Jejum tem a ver com a espiritualidade. Existem vários livros sobre jejum, benefício da saúde e tal do jejum, mas isso é outro sistema. O jejum bíblico tem a ver com a espiritualidade, com a vida com Deus. Ok? O léxico Lau e Nida, ele diz assim, biblicamente o jejum sinaliza que a pessoa está experimentando uma grande tristeza. Aquele que jejua está se afligindo a si mesmo ou a sua alma lá no íntimo. Então o jejum é um mortificar de nós mesmos, certo? Que tipos de jejum existem biblicamente? Existe o jejum parcial, isso é, a restrição e dieta, mas não a abstenção total. A pessoa decide, não vou comer tal coisa por um período de tempo. Beleza. Existe o jejum absoluto, que é não vou comer e nem beber por um período de tempo. Esse jejum não deve ser regra. Esse jejum absoluto, ele parece ser uma medida desesperada, tá? Para atender alguma emergência extrema, que foi o caso de Esther, capítulo 4, versículo 16. Quando todo o povo ia morrer, e ela também, e ela faz um jejum sem água, sem nada. Por que deve ser exceção e nunca regra? Porque a gente tem limitações com respeito à água. Comida você pode ficar vários dias, sem água não.
Então esse jejum não deve ser feito a não ser que Deus te oriente especificamente e por um período curto de tempo. Ok? Isso não é o jejum que a gente faz naturalmente. O jejum em grupo, que é quando a comunidade, por um propósito definido, decide jejuar. E existe o jejum regular. Na época de Zacarias, do profeta Zacarias, foram criados 4 jejuns regulares, anuais. Então, tinha 4 períodos no ano que tinha que jejuar obrigatoriamente. Não existem leis bíblicas que te ordenem a jejuar. Que fique claro isso. Tudo bem? Não é uma obrigação. Contudo, a nossa liberdade no Evangelho não significa licença para nunca mais jejuar, mas significa uma oportunidade. Visto que não há leis que me obriguem, eu sou livre para jejuar qualquer dia. Percebe a diferença? Mas a Bíblia não manda. Isso é o religioso falando. A Bíblia não manda, então não preciso fazer. Não. A Bíblia não manda. Mas ela me dá liberdade para fazer. E aí eu posso fazer quando eu quiser. Uma observação. Deve ser óbvio que algumas pessoas não têm que jejuar. Não podem jejuar. Mulheres grávidas, diabéticos, pessoas com problemas cardíacos, não devem jejuar. Ok? Não devem jejuar o jejum de uma refeição. Mas o jejum parcial, o jejum, esse daqui, pode ser feito. Tudo bem? Então não tem desculpa não. Dá para todo mundo passar o perrengue. Qual é o propósito do jejum? E aí eu quero que você preste muita atenção aqui. Usar boas coisas para nossos próprios fins é sempre sinal de falsa religião. Quão fácil é tornar algo como o jejum e tentar usá-lo para conseguir que Deus faça o que desejamos. Jejuar para que Deus faça o que você quer. Não funciona, não é por aí. Não é por aí. Jejum não é usado para você mover a mão de Deus. Jejum não é para isso. Tá? Não é que Deus fique lá esperando o sacrifício, ele olha que você está jejuando, aquela cara pálida, aquele bafo de onça, aí ele fala assim, nossa, olha como está se sacrificando, vou abençoá-lo. Não é para isso. Tudo bem? O propósito primário do jejum é Deus. Deus é o propósito principal do jejum. Se nosso jejum não é para Deus, então nós fracassamos. Benefícios físicos, êxito na oração, dotação de poder, discernimento espiritual, essas coisas nunca devem tomar o lugar de Deus como centro do jejum. Tudo isso aqui acontece. Benefício físico, êxito na oração, dotação de poder, discernimento espiritual, acontece, mas não é a nossa primeira busca no jejum. Não pode ser, porque no dia que se tornar a primeira busca no jejum, você está frito. Você trocou a bênção de Deus pelo próprio Deus. Você trocou a mão pela face. E aí complica a vida. Entendeu? John Wesley, um pregador muito famoso na história da igreja, ele dizia o seguinte: primeiro seja ele o jejum feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele. Que nossa intenção aí seja esta, e esta somente, de glorificar nosso Pai que está no céu. Esse é o único modo de sermos salvos, de amar mais as bênçãos do que aquele que abençoa. Nós vivemos num mundo onde pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada. E que a função primária de Deus é te abençoar. Porque você tem direito, porque você é filho do rei. E você tem herança. E ai dele se ele não te abençoar. Tem gente que lida com Deus dessa forma. E essas pessoas não sabem com quem estão lidando. Não fazem a mínima ideia de com quem estão lidando. Eu determino. Faz o seguinte. Chega em casa, você que é marido, e determina para tua esposa, faz um café, para ver se ela vai fazer. Filho, determina. Ou então faz o seguinte, pega teu cachorro e determina, fala. Se você não tem nem poder sobre tua esposa, nem poder sobre o cachorro, tu vai ter poder sobre Deus para falar, para determinar que Deus vai fazer alguma coisa? Então é só uma questão de raciocinar. Deus não é gênio da lâmpada, ok? Qual é o propósito secundário? O propósito primário de Jesus, do jejum, é o próprio Deus. O propósito secundário do jejum, qual que é?
cobrimos com o alimento e com outras coisas boas aquilo que está dentro da gente, dentro de nós. Mas no jejum, essas coisas vêm à tona. Se o orgulho nos controla, ele será revelado quase que imediatamente. Ira, amargura, ciúme, discórdia, medo, se estiverem dentro de nós, aflorarão durante o jejum. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu estava jejuando, meu dia foi um inferno. É óbvio que vai ser. Tudo que ruim que tem diante de você vem à tona, você acha que seu dia vai ser maravilhoso? Óbvio que não. Tem gente que acha que vai fazer um dia de jejum consagrado e a coisa vai ficar na beleza. As portas vão se abrir, o mar vai se abrir, você vai passar no meio do mar. Que absurdo. Tempo de jejum não é para isso. A princípio racionalizamos que a ira é devida à fome. Você fala assim, estou irado porque eu estou com fome. Mas depois a gente descobre que estamos irados por causa do espírito de ira que há dentro de nós. Não é a fome. A fome só faz revelar. Só revela o nosso interior. Então o propósito secundário do jejum qual que é? Revelar o nosso interior. É o propósito secundário do jejum. Revelar quem nós somos. Revelar o que está dentro da gente. Aquilo que você não quer enxergar e que você cobre bem coberto, com tapete, com baú, com sótão, você põe lá embaixo. Aquilo que está dentro da gente, mas de repente aquele negócio pula. Você quer ver quando pula? Fala para mim, você quando está estressado, você consegue manter a mesma delicadeza que você mantém quando você está bem? Óbvio que não. Quando você está estressado, se a pessoa falar contigo, você até late. A pessoa aponta o dedo para você, você morde. Eu sou assim. Eu acho que tem gente que é assim também. Né? Por quê? Porque aflora. Porque suas defesas caem porque você está cansado. Você está estressado. Então, aquelas coisas começam a sair pelas frestas. Aquilo tudo que você protege, tudo que você cuida. As pessoas não podem ver que eu sou arrogante, não podem ver que eu sou mesquinho, não podem ver que eu sou orgulhoso, não podem ver que eu sou irado, não podem ver que eu sou nervoso. Então eu tenho que manter a aparência. Eu tenho que lidar em sociedade, senão eu vou ser um bicho. Então eu protejo isso dentro de mim. Eu boto na jaula. E aí, quando eu estou estressado, parece que a jaula vira de borracha. Aí o bichinho começa a fazer assim. Aí você começa a arranhar as pessoas. Você começa a arranhar as pessoas e começa a unhar as pessoas. Não sei se você é assim, mas eu sou também. Todos nós somos. Porque nós temos dentro de nós uma natureza que não é a natureza divina. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Este é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que anseia ser transformado à imagem de Jesus. O jejum vai trazer à tona aquilo que tem poder sobre nós, aquilo que nos controla. E se Cristo revela e traz à tona esse bichinho raivoso dentro de você, Ele cura. Se Ele revela através do jejum, Ele está aí para curar. Continuando o texto. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. O jejum ajuda-nos a manter nosso equilíbrio na vida. De desejo em desejo de coisas que não precisamos, acabamos escravizados. E o jejum ajuda a gente a discernir. Então, quando eu disse que Jesus, quando Ele mostra, Ele cura, porque a dinâmica da vida é a seguinte. Deus criou o mundo perfeito, botou Adão, botou Eva, e falou assim, vivam sob o meu cuidado. Vivam sob a minha tutela. Mas se vocês quiserem romper comigo e não viver sob o meu cuidado, está aqui, está essa árvore aqui. Essa árvore é o símbolo da sua independência. Se você comer, você está dizendo que você está longe de mim. E aí eu tenho que te dizer uma coisa, a morte vai entrar, o bicho vai pegar, a correria vai vir, o trabalho vai ser estressante, você vai viver acelerado, as coisas não vão ser boas. Então continue vivendo sobre o meu domínio. O ser humano decide o quê? Depois de um tempo, ele come o fruto. Quando ele come o fruto, ele quebra esse vínculo com Deus. Quando ele quebra esse vínculo com Deus, todas as coisas que foram criadas por Deus para poder servir o ser humano, elas começam a tomar forma e começam a operar contra nós. Por exemplo, a comida. Deus não criou uma comida para matar a fome. Já parou para pensar nisso?
Não, né? Você nunca pensou nisso. Sabe por quê? A comida não era para matar a fome. Porque as células de Adão não morriam. Não tinha morte antes dele se tornar independente de Deus. Percebe? Ele não precisava comer para se manter vivo. Porque ele não morria. Ele não foi criado para morrer. Você nunca parou para pensar nisso, né? Pensa nisso. Deus cria o homem perfeito para viver para sempre, junto com ele. Então ele não precisava de alimento para sobreviver. Então para que Deus deu o fruto, as árvores, para ele se alimentar? Porque comida não tinha a ver com alimentação, comida tinha a ver com prazer. Comida tinha a ver com degustar, sentir sabor e ver como Deus é bom, como Deus é gracioso, de nos dar o doce, o salgado, o amargo, o azedo. Comida era para isso. Mas quando a gente quebra esse laço com Deus, a comida também ela se perverte. Então o ser humano tem que comer para se alimentar, e não só come para se alimentar, ele passa a comer também para afogar suas mágoas, para ter um prazer momentâneo, para que ele não precise lidar com ele. Tem coisa melhor do que num dia de depressão, dia triste, você mergulhar num balde de brigadeiro? Por quê? Porque te dá tanta sensação boa, você não precisa pensar nos problemas. Você desestressa. Tem uma vizinha minha que falou assim, um dia que eu estava triste, eu peguei, fiz uma bacia de brigadeiro, botei no meio 1 litro de sorvete de flocos e comi tudo. Falei, gente, tem misericórdia dessa mulher, eu quero fazer igual. Eu quero ter essa experiência poderosa. Eu ainda estou tendo coragem ainda. Mas eu vou ter. Fazer brigadeiro, sorvete de flocos no meio, traçar tudo. Mas por quê? Porque dá prazer. A gente passou a buscar o prazer na comida. E a comida, como sendo fonte de prazer, ela passou a nos escravizar. A nossa natureza que se desconectou de Deus, fica buscando, estou dando um exemplo só, a comida para nos saciar, para não ter que pensar nas coisas. A gente come para apaziguar nossa ansiedade. A gente come porque a gente não quer pensar. A gente come porque a gente não tem refeições regulares, e aí nosso corpo não sabe a próxima vez que você vai comer, porque a sua vida é tão corrida, então ele vai comer um monte no almoço, porque você é miserável, não vai me dar comida de novo. Então deixa eu comer de uma vez. É assim que teu corpo pensa, sabia? Ele vai comer um monte no almoço, porque você só vai comer de novo às 9 da noite, não vou passar necessidade não, vou comer agora. E aí o seu corpo se torna escravo da comida. O meu corpo se torna escravo da comida. Então, as coisas que foram criadas para nos servir, para ser bênção, com a queda, com a desconexão de Deus, elas tomaram outro sentido. Aí, o que acontece? Como é que Deus conserta essas coisas? Deus conserta isso quando Cristo vem. Cristo vem, morre por nós, vive sem pecado, nasce de forma diferente, vive uma vida que merecia a vida, mas ele se entrega por nós, porque a gente tinha uma dívida com Deus. A gente rompe com Deus lá no começo, e Deus fala, agora não tenho mais relação com você. Uma dívida foi estabelecida, e só para pagar isso, só a morte. Jesus vem como um homem, sem pecado como Adão era, morre na cruz e entrega a sua vida para pagar aquela dívida de desconexão do homem lá atrás. Quando ele faz isso, ele quita a dívida. Pronto, a humanidade, quem receber essa morte como sendo sua, quitou a dívida. Mas aí ele volta para a vida. E quando ele volta para a vida, ele inaugura um novo tempo, um tempo de vida nova. Ele fala, aquele que me receber dentro dele, para que eu viva dentro dele, eu vou libertar ele das escravidões. Ele não precisará mais da comida para ser o seu prazer, para desviar a sua ansiedade, para acalmar o seu coração. Você só basta recorrer a mim, porque eu estou dentro de você. Percebe? É assim que o Evangelho quebra nossas amarras. É assim que o Evangelho quebra as nossas prisões. Então eu não preciso mais depender da comida. Então o jejum para mim passa a se tornar um negócio tranquilo. Por quê? Porque a comida não vai me controlar mais. E eu vou caminhar nessa trilha para que isso se torne verdade na minha vida. O jejum não vai, a comida não vai mais me controlar. Para finalizar, eu quero fazer 3 considerações super rápidas, ok? Primeira consideração, jejum não se relaciona com causas materiais. Não adianta você jejuar para ter um carro novo, não adianta você jejuar para pagar o seu aluguel, não adianta você jejuar por coisas materiais. Não funciona, ok? Aqui está no Primeiro Testamento, todas as vezes que aparece a palavra jejum, todas as vezes que eles jejuaram, nunca tem a ver com bens materiais.
tem a ver com luto, tristeza, tem a ver em favor de alguém, buscando a atenção de Deus por motivo de doença, tem a ver com decisão difícil a ser tomada, não sei o que eu vou fazer, então eu vou jejuar para que Deus fale comigo. Ao saber do pecado de alguém, eles jejuavam. Lamentação, arrependimento pelo seu próprio pecado, jejuavam porque é uma tristeza. Suplicando a ajuda de Deus, reconhecendo nossa dependência de Deus, constrangimento e arrependimento e consagração, lamentação, arrependimento e para estar em sintonia com Deus. É para isso que o jejum serve. Jejum não serve para causas materiais. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Ok. Um jejum verdadeiro deveria indicar que as pessoas estão buscando seriamente a vida com Deus e a sua justiça. Olha o que ele fala em Isaías 58. Seu jejum termina em discussões e rixas e brigas e socos brutais? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse, é soltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, é pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. E romper todo jugo? Pergunta. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? O que está dizendo? Jejum é algo que te conecta com Deus e a partir de você estar conectado com Deus, a justiça de Deus flui através da sua vida. Jejum não tem a ver com causas materiais. Jejum não é um mero ritual, não basta no dia marcado você simplesmente passar fome. Não é assim que faz jejum. Jejum vem acompanhado de outros exercícios para a alma e por isso que na semana passada a gente introduziu o ritmo da oração da manhã e a oração da noite. E essa semana a gente vai introduzir o ritmo do jejum. Segunda coisa, o jejum tem a função de quebrar e treinar a nossa vontade. Então, o jejum, como ele vai... a comida é uma coisa que me controla, eu tenho vontade de comer. Quando eu digo para minha vontade, não, agora não, eu começo a controlar a minha vontade. Então, aonde minha vontade impera? Quando eu brigo com os outros, quando eu sou grosseiro, quando eu sou impetuoso. Aonde a minha vontade prospera? O jejum serve para quebrar a minha vontade e colocar o bichinho dentro da gaiolinha de novo. E para isso o jejum serve. Para ele quebrar você por dentro. Entendeu? Porque comendo, a gente se alimenta do pão da terra. E o pão da terra é símbolo do pão do céu. Quando a gente faz jejum, a gente se alimenta do pão do céu. Percebe? Por isso que nesse motivo, nesse aspecto, aí sim entra o jejum de Coca-Cola, o jejum de chocolate. Aí entra o jejum de doce. Mas esse jejum é por um longo período de tempo. Não é por um dia, vou ficar sem comer doce um dia. Não, não funciona. Por um longo período de tempo. Por quê? Vai ajudar você a quebrar a sua vontade. Fica sem doce pra você ver, filho. Porque quando você acaba de comer, você fala, não quero um doce, nem um damasco eu tenho em casa, gente. Por quê? Porque a gente tem necessidade. Então, se você parar e começar a controlar essa vontade, é uma coisa. Agora, quando ela começa a te controlar, aí o bicho pega. Terceiro, jejum se refere à intimidade sua com Deus. É você e Deus. Não tem nada demais as pessoas saberem que você está jejuando, mas você não vai ficar lardeando. Não me oferece coxinha hoje que eu estou em jejum, viu? Não precisa. Faça o seu jejum. E quando você jejuar, você pode ter certeza, vai ter um miserável que vai lá te oferecer e vai te pegar desprevenido. É impressionante. O cara passa o mês inteiro sem te oferecer. Você faz jejum de alguma coisa, você está em jejum. O cara nunca te ofereceu nada na vida, mas naquele dia ele aparece com salgadinho. E teu barriga roncando. E você com tic-tac na boca para disfarçar o bafo de onça. E você lá. Gente, é terrível. Mas você tem que estar ligado. Por isso que o jejum não é só passar fome. Você faz a oração da manhã. Você está conectado com Deus. Tem um esquema e eu vou mostrar daqui a pouco. Tá bom? Então, o que esse texto quer fazer conosco? Qual é a função desse texto para com a gente? Primeiro, nos guiar no caminho da intimidade com Deus. Segundo, nos mostrar o caminho para Jesus seguir em nós. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Qual é o caminho que Jesus vai usar para traçar e para trilhar a nossa vida? E terceiro,
introduzir uma prática espiritual que me leve para mais perto do Pai. Talvez hoje você tenha visto outras coisas nesse texto. Eu separei essas 3 que eu acho interessantes, que eu acho que o texto quer fazer em nós. Para a gente refletir, eu quero te perguntar, para cultivar a espiritualidade é necessário a gente nutrir. Primeira pergunta que eu faço para você. Em determinados momentos, você já se deparou com rompantes inesperados de sentimentos e comportamentos? Depois você fala assim, isso não é eu. Eu fui grosso, fui grossa. Eu fui mesquinho. Eu podia ter emprestado. Eu fui egoísta. Você já se deparou com as escuridões que aparecem dentro de você de repente? É como a gaiolinha fica frouxa e uau, esse bicho surge. O eu seu surge. Se você nunca se reparou, é sinal que talvez ele tenha tomado controle. Presta bem atenção nisso. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Você tem sentido que não tem força para certas lutas, certos combates, certas coisas que você não tem tido força para lutar? Que cansou, te esgotou. Tem acontecido isso com você? Jesus quer restaurar a tua vida, querido. Jesus quer te dar força, te dar ânimo. Quer parar com você com essa correria. E a terceira pergunta para você meditar. Você tem se sentido intoxicado pela sua própria vida? Tem se sentido o bêbado e o equilibrista? Lá, segurando tudo nas suas próprias costas? Não é isso que Deus planejou para mim e para você. Eu não sei qual é a solução específica para o seu caso. Mas meu desafio é o seguinte. Nesta semana, a gente passar pela experiência da oração da manhã e da noite. E fazer um jejum na quarta e na quinta-feira. Por que na quarta e na quinta? Para você se preparar psicologicamente. Você tem que se organizar. E aí, o que você pode fazer? O jejum, você pode escolher uma refeição para ficar sem. Como são só 2 dias, não vale jejum de Coca-Cola, de doce, não. É de uma refeição. Então você vai escolher, eu vou ficar sem o café da manhã, ou vou ficar sem o almoço. Aí você vai tomar o café da manhã, vai ficar sem o almoço, vai tomar o café da manhã e vai tomar o café da tarde, lá no finalzinho da tarde. Vou ficar sem o café da manhã, então você vai passar a manhã inteira e vai só almoçar. Ok? Você vai excluir uma refeição. Não vale você excluir a refeição da madrugada. Ok? Não vale. Ah, mas eu vou ficar sem a janta. Seja honesto com você. Você janta que horas, vai dormir que horas? Aí você janta às 9, vai dormir às 10. Então, café da manhã ou almoço. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou passar todo dia o texto da meditação, a porção diária para você meditar de manhã e para você meditar à noite. Na quinta-feira, você vai abrir essa oração da manhã e vai falar assim, Deus, hoje eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum porque eu quero estar mais perto de você e quero que o meu coração esteja mais ligado com o teu. E o meu jejum será sem o café da manhã ou sem o almoço. Ok? Ok. Você vai passar o período. Antes de você fazer a refeição seguinte, você vai falar assim, Deus, eu estou te entregando o meu jejum que fiz com o coração agradecido, porque o meu objetivo é conhecer mais o Senhor. E você entrega o jejum e faz a refeição. Eu vou passar todo esse indicativo um dia antes para você fazer. Como você vai fazer a oraçãozinha de começar o jejum, a oraçãozinha para entregar o jejum, tudo direitinho. O que você tem que fazer? Ter coragem. É a única coisa. Você vai ter tudo de mão beijada. Você tem que ter coragem. De quê? De passar fome? Não. Coragem para que Deus mostre quem você é e para viver como Ele imaginou que você seria. Porque isso começa a transformar a gente. E não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Amém? Esse é o meu desafio. Não adianta nada a gente vir, saber quais são as novidades, mas isso não render nada. Queria fazer uma oração com vocês para a gente encerrar esse encontro. Ok? Feche seus olhinhos.
Fique a sós com Jesus e vamos orar. Pai querido, Deus amado, é em nome de Jesus que nós oramos. Hoje a gente viu, Deus, que a nossa vida, às vezes ela está um pouco tóxica. Às vezes ela está nos intoxicando. E nós não temos controle nenhum sobre o nosso tempo. Nós vivemos numa correria só, Jesus. É tanta coisa para a gente equilibrar. E você disse para a gente chegar até você e entregar nossas cargas pesadas. Nós sabemos que não é da noite para o dia, que não é no estalar de dedos, mas nós queremos agora, como tua igreja que se reuniu para celebrar o teu santo nome, pedir que o Senhor dê-nos a capacidade que nos falta, dê a coragem que nos falta, nos dê o ímpeto que nos falta. Completa em nós, ó Deus. Se nós tivermos medo ou receio de caminharmos para mais perto do Senhor, arrasta-nos, pega-nos pela mão. Em nome de Jesus. Que a tua obra que começou aqui nessa manhã seja feita e realizada. Que no coração de cada um esteja sintonizado contigo. Que haja uma comunicação direta e mais próxima. Que o jardim da nossa alma floresça. Dê frutos e flores perfumadas. Em nome de Jesus. Amém.